Bom dia, amados de Jesus. Se você ainda não está inscrito nesse canal aí, se inscreva, compartilhe, comente. Você fazendo isso, você vai estar me ajudando a semear a palavra de Deus e a resgatar almas para o reino do Senhor. Amém? Estamos juntos. Um beijo no teu coração e é nóis. Ouvir a mensagem de Deus, eu tenho certeza que o Senhor sempre tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Amém. Então vamos adorar o Senhor aí. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque a minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque o seu cuidado sempre vai além. Glória. Amado da minha alma, descanso em ti, e o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe os anseios do meu coração. Sossego e entrego e espero. Vai ficar tudo bem, tudo bem. E aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque a minha alma quer lhe adorar, e os meus olhos olham para o céu Glória. e declaram que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem. Creia, porque o seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe os anseios do meu coração. Sossego e entrego e espero. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Sossega e entrega, espera. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Amém, aleluia. Oh, glória. Vai Glória ficar a tudo nós, bem aí, meu amado e minha amadinha. Sossega, espera no Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vai ficar tudo bem. Aleluia. A Sarinha agora vai estar fazendo uma reflexão da palavra. Vou puxar um pouquinho pra cá. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos amados. Vamos ler uma palavra então hoje. E a palavra que o Senhor manda eu te dizer nesta noite para que tu tenha ânimo, para que tu seja forte, que tu seja corajoso, porque o Senhor está contigo. Aleluia. E Ele não te colocou aqui nessa live em vão. Ele sabe os anseios do teu coração. Ele te diz: sossega, entrega e confia nele. Amém? Oh, glória. Nós vamos ler uma palavra que está em Salmos, no capítulo 126. Aleluia, Jesus. Abre aí a sua Bíblia na sua casa, em Salmos, no capítulo 126. Que diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por nós. Por isso nós estamos alegres. Sim, Glória. grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém?
Amém, Jesus. Oh, glória. Eu creio e eu sei que nesse momento todos nós estamos passando por um momento difícil, por uma situação que nenhum de nós sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Muitos perderam familiares, muitos estão aflitos, alguns pegaram essa doença, esse vírus que está por aí. Mas eu quero te dizer que com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Aleluia. E Ele te diz, anima-te, não fica aflito, não fica desesperançoso. O Senhor quer te lembrar o porquê Ele te trouxe até aqui. Ele te trouxe até aqui porque Ele tem um propósito na tua vida. E Ele te diz nessa noite que não é para te focar nas coisas ruins que estão acontecendo, mas o Senhor te chama nessa noite para te prestar atenção nas coisas boas que Ele tem feito. Aqui a palavra diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Talvez tu pense assim, mas nós não temos motivos nenhum para estar alegre, para estar feliz nesse momento. Mas o Senhor te diz, olha para todas as coisas boas que eu fiz na tua vida até agora. Olha para tudo que eu fiz e como eu te trouxe até aqui. Nós temos a tendência com o tempo a esquecer das coisas que acontecem, né? Nós temos a tendência a focar nas coisas ruins, mas o Senhor te diz, seja grato, tenha um coração agradecido, porque grandes coisas eu fiz e isso é só o começo do que eu tenho para a tua vida. Isso é só o começo. Às vezes nós podemos ficar pensando assim, Senhor, mas está demorando tanto as coisas boas que tu me prometeu. Porque como eu vou ser grato, pelo que eu vou me alegrar, como diz essa palavra, que grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas eu quero te lembrar que assim como o Senhor fez com Abraão, assim como Abraão esperou e aguardou, e ele não desmoreceu, eu quero te dizer, não desmoreça, porque o Senhor vai cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Abraão foi reconhecido por ser o pai da fé. E o Senhor te diz que se tu tiver, a palavra dele diz que se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tu pode mover montanhas. O mesmo Deus que cumpriu na vida de Abraão, que disse que ele seria pai, que disse para ele olhar para os céus e que a descendência dele seria como as estrelas do céu, como os grãos de areia, é o mesmo Deus que te diz, anima-te. Grandes coisas eu tenho feito por ti, ainda que os teus olhos não estejam enxergando, assim como os olhos de Abraão naquele momento não podiam visualizar o filho ou a descendência, mas ele creu e ele permaneceu com a fé inabalável. Eu quero te dizer, permaneça com a tua fé, não desista, não desmoreça. Às vezes o Senhor está te pedindo para te crer, e não é nas grandes coisas, é nas pequenas também. Seja fiel nas pequenas coisas que o Senhor já tem colocado diante da tua vida. Seja fiel no pouco, a palavra diz, porque sobre o muito eu te colocarei. Glória a Jesus. O Senhor me traz agora à memória a história de Naamã também, onde o Senhor disse para ele que ele estava leproso e ele queria cura. Ele queria cura para a doença dele. Então o profeta disse para ele que para ele ser curado, ele precisaria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele pensou que a salvação e a cura dele viria por outro meio. Mas o Senhor faz de uma forma que nós muitas vezes não entendemos. Aleluia. Né? O Senhor faz de formas que não está na nossa compreensão humana. Talvez tu pense que a resposta que tu veio buscar nessa noite viria de outra forma, mas o Senhor está dizendo, anima-te. É só isso que tu precisa fazer, anima-te. A palavra diz, fortalece os teus joelhos trementes, as tuas mãos fracas, aleluia. O Senhor está te dizendo, fortalece, porque eu sou contigo. E a vitória de Naamã estava apenas naqueles 7 mergulhos, e ele ficou esperando que grandes coisas ele teria que fazer, mas assim como Deus fez, quando ele obedeceu, assim como o Senhor curou ele, quando ele obedeceu, assim o Senhor vai fazer na tua vida. É com o pouco que tu vai andar sobre as águas. Pedro, ele poderia ficar dentro do barco como os outros discípulos, mas ele preferiu sair e andar sobre as águas. E assim, quando Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, mesmo ele tendo dado 2 ou 3 passos, e depois a gente sabe que no decorrer da história ele começou a afundar,
Quando ele deu aqueles 2 ou 3 passos, o Senhor já disse para ele: homem de pouca fé, por que duvidastes? Ali ele teve pouca fé e já andou sobre as águas. Imagina se ele tivesse mais fé, talvez ele correria sobre as águas. E é assim que o Senhor está te dizendo nessa noite: tenha fé. Tenha fé, porque grandes coisas eu vou fazer na tua vida. Grandes coisas eu tenho para tua família. O Senhor diz: anima-te. Eu sei que tu tem buscado pela tua família, pelos teus. Então anima-te, porque não é vã a tua expectação, como diz na palavra do Senhor. Continua firme, porque tu ainda vai poder falar como esse versículo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor me diz que não é nas grandes coisas que Ele quer realizar na tua vida, mas grande deve ser a tua felicidade. Não é em grandes coisas, mas é nas pequenas também que tu deve ser grato e agradecido. Aleluia. Eu quero te lembrar também de quando José, ele era perseguido pelos irmãos dele, mas ele não deixava de acreditar naquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele. Deus deu um sonho para ele. E os próprios irmãos dele, aqueles que estavam ao redor, não acreditaram. Mas eu quero te dizer que independente das pessoas olharem para a tua vida e elas acharem que tu não tem motivos para sorrir, tu não tem motivos para te alegrar, ainda que assim como fizeram com José, colocando ele no fundo do poço, as pessoas podem entulhar os teus sonhos, mas o Senhor é contigo, aleluia. Creio que o Senhor é contigo, ainda que tu esteja no fundo do poço, Ele é contigo, no vale ou no monte, o Senhor é contigo. As pessoas podem tentar entulhar os teus sonhos, ou então elas podem fazer como os irmãos de José fizeram, que venderam ele como um escravo. Os irmãos de José venderam ele como um escravo por pouco. As pessoas podem dar muito pouco por aquilo que é teu, por aquilo que alegra o teu coração, mas eu quero te dizer que o Senhor é contigo. E José saiu da casa do pai dele, lá onde ele estava, onde ele tinha tudo, onde parecia que só ali ele tinha grandes coisas para estar alegre. E ele saiu de lá e ele continuou perseverante, crendo na palavra do Senhor. Aleluia. Saindo de lá, ele foi vendido e foi para a casa do Potifar, como a gente conhece a história. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis que lá na casa de Potifar, José se tornou empregado. Mas por ele ser fiel ao Senhor, por ele servir com todo o coração, a Bíblia diz: faça como se fosse para Deus tudo quanto tu fizer. Como se fosse para Deus e não para os homens. E a Bíblia diz que José, lá na casa de Potifar, ele prosperou. Ele prosperou e se tornou mordomo, ele se tornou governante sobre os outros empregados. Alguém que foi vendido como um escravo se tornou governante sobre os outros empregados. Porque é assim que o Senhor faz na tua vida, se tu continuar perseverante, se tu continuar confiando no Senhor. Ele te faz frutificar, Ele te faz frutificar. Não é pelo que sai da tua boca, não é pelos teus sonhos, não é pelas grandes coisas, mas é pelos teus frutos. A Bíblia diz em Salmos 1 que é pelos nossos frutos. Eu vou abrir aqui com os irmãos para ler. Em Salmos 1 fala sobre os nossos frutos. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Agora, é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcharão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Tudo quanto fizer prosperará. Dá os seus frutos no tempo certo. José estava dando os frutos mesmo dentro da casa de Potifar, mesmo sendo um empregado. Ele começou a frutificar e foram obrigados a ver que o Senhor era com ele. Então eu quero te dizer, faça a tua parte, sirva como se fosse para Deus, não como se fosse para os homens. Permanece na tua fé, permanece crendo, porque o Senhor é contigo. Eu não sei quais são as dificuldades que tu está passando nesse momento, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe a cruz que tu tem carregado, Ele sabe quais são os anseios do teu coração, mas a palavra dele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele fará.
Aleluia. E muitas vezes, quando tu achar que finalmente as coisas começaram a dar certo, assim como José, quando ele estava lá, e ele começou a frutificar, e ele começou a prosperar, e ele se tornou mordomo, e aí veio a mulher do Potifar, e ela tentou ele, e ele foi acusado de ficar com ela, de ficar com a mulher do patrão. Imaginem que situação. E ele foi acusado de uma coisa que ele não fez, e por causa disso ele foi parar lá na prisão. A gente conhece a história e a gente sabe que ele foi para lá injustamente. Talvez a situação que tu está agora não foi porque tu escolheu, mas a vida, com o decorrer da vida, ela foi te direcionando e tu foi para onde tu está agora, não por uma escolha tua. Mas o Senhor tem contemplado todos os teus dias e Ele só te diz, permanece na minha presença, porque eu tenho cuidado. A palavra dele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor é contigo e todas as coisas têm cooperado. Até esse vírus que nós não estamos entendendo o porquê ele está aí. Continue crendo, porque todas as coisas cooperam para o bem. Nada sai da poderosa mão do Senhor. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da tua vida. E na história de José e na tua não foi diferente. Na história de José fala que mesmo lá na prisão o Senhor era com ele. E como a gente falou, ele frutificava aonde ele estava, e contigo também será assim. Tu vai frutificar onde o Senhor te plantar. Aleluia. Lá na prisão o Senhor colocou o mordomo e o copeiro. Aleluia, e o mordomo e o copeiro, e o padeiro e o copeiro. E o padeiro, nós sabemos que os dois tiveram sonhos, e José revelou os sonhos por meio do Senhor, revelou o sonho dos dois. Então, até lá onde ele estava, mesmo sem entender o porquê que ele foi para lá, ele poderia murmurar, ele poderia reclamar, mas ele não murmurou. Ele usou o que ele sabia fazer, que era o dom que Deus tinha dado para ele de revelar sonhos. Ele usou para revelar o sonho do padeiro e do copeiro. Então, não reclama, não murmura, porque todas as coisas estão cooperando para o teu bem. Aonde o Senhor te colocou, tem pessoas ali que precisam de ti. Tem pessoas ali aonde o Senhor te colocou que elas precisam de ti. Talvez tu não entenda o porquê, mas o Senhor te diz, não murmura. Porque eu te coloquei por um propósito na situação onde tu está. E ali, José, ele revelou o sonho do padeiro, ele revelou do copeiro. E nós sabemos que quando o copeiro, ele foi lá, voltou para o palácio, voltou para o Egito, depois de alguns anos, o faraó teve um sonho e precisava de alguém que revelasse esse sonho. E quem indicou o José foi o copeiro que estava lá. Aleluia. Nós sabemos, nós vemos, porque agora nós já conhecemos o final da história, e nós sabemos que todas as coisas foram cooperando para que José chegasse aonde ele deveria estar. E eu quero te dizer que todas as coisas estão contribuindo para chegar onde tu deve estar. Todas as coisas. Então eu quero te dizer, se hoje talvez tu esteja semeando com lágrimas, o Senhor te diz que tu vai colher com risos. A palavra de hoje é apenas essa, anima-te. Fortalece as tuas mãos, porque eu sou contigo. Essa situação desse momento que nós estamos vivendo agora vai passar, mas aqueles que são fiéis ao Senhor vão permanecer, e aqueles que não são não vão permanecer. Mas por isso permanece, cuida da tua família, cuida dos teus, permanece lendo a palavra do Senhor, orando, jejuando, cumprindo tudo aquilo que Ele colocou diante de ti. E eu quero finalizar com esse versículo que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E aquele que sai chorando enquanto lança semente, aleluia, voltará com cantos de alegria, aleluia, trazendo os seus feixes, aleluia. E assim o Senhor fará contigo. Persevera, anima-te, porque grandes coisas o Senhor fará na tua vida, amém? Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor.
sou só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Ô, glória! Aleluia! Cante conosco aí. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar. Aleluia! O Senhor quer te purificar, limpar tudo aquilo que não pertence a Ele, que ainda está no teu coração. O Senhor quer que tu te esvazie de ti mesmo, para que Ele possa encher o teu coração da vontade dEle, para que tu possa estar no centro da vontade dEle. Aleluia! A palavra dEle diz: toma a tua cruz e segue após mim. Aleluia! Abra mão dos teus desejos, daquilo que não pertence à vontade do Senhor. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. nos purifica, Senhor. Eu quero ser Limpo, como na mão do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão no teu poder, na mão. no teu poder. Aleluia. Aleluia! Diga aí na Oh, tua glória. casa, assim como nós lemos essa palavra: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, amém? E ainda que tu não tenha motivos agora, creia, porque o choro dura só uma noite, mas pela manhã a tua alegria virá, amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Nós vamos terminar com uma oração e